Podemos todos entrar. Boa tarde a todos. Ok. Ora bem, eu iria começar, já estamos com cerca de 42 participantes, 43, estão pessoas a entrar. Eu iria só esperar um minuto, talvez, só para deixar mais pessoas entrar, porque estavam cerca de 120 pessoas inscritas. De qualquer maneira, temos cerca de 43 participantes já. E ia começar por dizer, pronto, primeiro por agradecer aos convidados por estarem aqui. A professora Sandra não vai poder estar, está entre aulas, e agradece muito e pede-me para agradecer o facto de estarem aqui. São convidados muito especiais, são pessoas que têm o currículo que têm, que já todos conhecem, foi divulgado, e são pessoas que fazem parte do grupo de peritos que acompanha a política agrícola comum em Portugal. Os três, não é? São os três professores e são os três membros desse grupo de peritos. Não só isso, como há uma das pessoas que é também membro do grupo dos 9, não o grupo dos 9 do Mel Antunes, que foi noutra altura, mas é o grupo dos 9 agora dentro deste grupo de peritos, que em parte já não está no grupo de peritos, outra parte lá ficou, mas que existe enquanto tal, mas aí a professora Teresa depois há de explicar melhor o que é que isso significa. Aquilo que eu iria fazer agora era só 2 ou 3 linhas de caracterização do setor ao nível da União Europeia, dizendo, e começando pelo título da própria conferência. A primeira coisa é reconhecer que não há agricultura, há agriculturas, elas são diversas, parte delas nem sequer são consideradas do ponto de vista estatístico. Há uma agricultura urbana, por exemplo, nos tempos que correm, não só nos tempos que correm, já no passado, mas digamos que há agriculturas e há territórios onde elas atuam e elas podem cumprir funções. Eu diria que do ponto de vista do produto interno bruto, em termos da União Europeia, em 2020 estávamos a falar que o peso da agricultura era 1,3%, que é extremamente baixo. A agricultura apenas, não o complexo agroalimentar. 2% se olharmos para Portugal. Em termos de empregos, o número que eu tenho é de 2018, falava em 4,4% ser o equivalente ao emprego agrícola. Mas quando olhamos para aquilo que ocupam em termos de território estas agriculturas na União Europeia, aí já estamos a falar em cerca de 38,2% da área ser superfície agrícola útil, 6,6% da área das explorações ser floresta, e quando eu ligo o total da floresta, estando dentro das explorações agrícolas ou não estando, e a agricultura, eu estou a falar de mais de 82% do território da União Europeia. E isto significa que, sendo um setor que não tem muitas pessoas, é um setor que ocupa muito espaço e que pode interagir com os outros setores da atividade económica no sentido de responder aos desafios climáticos, não é? Nomeadamente à questão do aquecimento global e das alterações climáticas. A última coisa que eu queria dizer é que, do ponto de vista de ajudas, cerca de 25% das ajudas são no pilar daquilo que se chama ainda o desenvolvimento rural. A maior parte das ajudas estão no outro pilar e são, portanto, os outros 75%, e quase todos são ajudas diretas. Há uma percentagem menor que será de cerca de 4,6% são medidas de mercado e 69,9% são ajudas diretas no primeiro pilar, e os tais 25,5% são as medidas do segundo pilar. O que acontece é que o PEPAC, que é o plano estratégico para a PAC, surgiu no âmbito desta última reforma, e aquilo que ele faz é obrigar a uma maior articulação entre as várias medidas de política, inclusive neste momento temos medidas ambientais também já no primeiro pilar e alguma diluição entre aquilo que é o primeiro pilar e aquilo que é o segundo. Bom, dito isto, para não ocupar mais tempo, passava a palavra ao primeiro orador, que seria o professor Francisco Avilés. 20 minutos a cada orador, pedi-lhe que cumprisse o mais possível, mas com alguma margem faz parte também. Obrigado. Muito obrigada. Boas tardes a todos. Primeiro que tudo, queria agradecer o convite para estar aqui. Em segundo lugar, queria cumprimentar a Teresa, o Arlindo e o Leonardo. Me vão acompanhar nesta hora e meia. E ia procurar ser o mais sintético possível na minha apresentação.
e pedi ao Leonardo para quando eu tivesse mesmo a chegar aos últimos 5 minutos me dissesse qualquer coisa, porque às vezes estranho. Independentemente daquilo que se poderia dizer sobre este novo modelo de gestão da PAC, que acaba por se consubstanciar no PEPAC, e nas suas diferentes componentes, os objetivos gerais e específicos, os vários tipos de intervenções, todo o trabalho que o Gabinete de Planeamento tem feito na sua elaboração, diagnósticos, análise SWOT, avaliação de necessidades, identificação e caracterização dos vários tipos de medidas e de ações. Eu acho que talvez fosse mais interessante fazer algumas reflexões sobre aquilo que eu penso que são as respostas que o PEPAC procura dar a 4 grandes desafios com que a nossa agricultura é confrontada nas próximas décadas. O primeiro desafio é como assegurar uma maior equidade na distribuição dos apoios diretos aos rendimentos. Como sabem, existe uma diferença muito significativa dos apoios que são dados, nomeadamente ao nível do pagamento base, entre os diferentes grupos de agricultores e dimensões, de acordo com as dimensões e das regiões onde estão. A segunda é como é que se poderá vir a contribuir para assegurar uma maior resiliência daqueles sistemas de produção que já estão bastante fragilizados por via da crise pandémica e que vão ser fortemente penalizados pelo processo de convergência interna, que será um dos elementos decisivos para garantir essa maior equidade na distribuição dos apoios aos rendimentos. Em terceiro lugar, como é que vai ser possível contribuir para que haja uma maior viabilidade económica daqueles tipos de sistemas de utilização e ocupação e uso do solo que, não podendo vir a ser competitivos, no entanto, poderão vir a desempenhar funções muito relevantes do ponto de vista do combate a alterações climáticas, do ponto de vista da gestão sustentável dos recursos de terra e água, do ponto de vista da promoção da biodiversidade e das paisagens e também do ponto de vista da coesão económica e social. E, finalmente, como promover a competitividade económica daqueles sistemas de produção que têm condições para ser competitivos, mas que vão estar sujeitos a crescentes pressões por via quer dos mercados, quer por via também de exigências cada vez maiores que se serão dadas por parte da procura, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista do ambiente. E vou procurar rapidamente dizer o que é que o PEPAC contempla em relação a cada um destes diferentes aspectos. Do ponto de vista de garantir uma maior distribuição da equidade, fundamentalmente aquilo que o PEPAC tem vindo a propõe, que neste momento já está em cima, digamos, na versão final, que foi agora a audição pública e que irá ser enviada para Bruxelas, é basicamente o seguinte: em primeiro lugar, alterar o processo de, digamos, o modelo histórico, digamos, de cálculo e de atribuição dos direitos. E do ponto de vista do cálculo, isso significa que daqui para o futuro, até 2026, os pagamentos base vão aproximar-se de um valor unitário, uniforme, portanto, o valor que corresponde àquilo que designa habitualmente uma flat rate. Portanto, a flat rate vai ser introduzida na nossa agricultura, o que vai fazer com que pagamentos básicos e adicionados do greening, que à partida são muito diferentes entre diferentes tipos de sistemas de produção, vão em 2026 passar a ter exatamente o mesmo valor. Obviamente, penalizando todos aqueles explorações agrícolas que à partida são mais beneficiadas e melhorando a situação daquelas que são menos beneficiadas. O segundo aspecto deste modelo histórico é que estava, em certa medida, fixado qual é que era o número de hectares que eram elegíveis, portanto, quais é que eram os beneficiários do pagamento base em vigor, e aquilo que este PEPAC propõe é que isso desapareça, portanto, o fim desse modelo de atribuição e que esses valores passarem a ser alargados, portanto, esses apoios passarem a ser alargados a áreas maiores do que aquelas que neste momento estão, de facto, a vigorar. Isso vai significar, grosso modo, uma entrada de cerca de mais de 380 mil, 400 mil hectares de superfície elegível que até agora não beneficiava do pagamento base, ou, depende um bocadinho depois, um número maior ou menor de beneficiários que vão optar pelo chamado regime de pagamento à pequena agricultura.
Em terceiro lugar, uma afetação de verbas ao pagamento distributivo bastante superior àquela que tem existido até agora. Eles têm andado à volta dos 5%, vão passar a ser de menos que 5%, 3%, e vão passar a ser 10%. 10% dos PDPs do primeiro pilar passarão a estar atribuídos ao pagamento distributivo, e esse pagamento distributivo, que até agora funcionava em relação aos 5 primeiros hectares de todas as áreas, todos os beneficiários, vai passar a incidir apenas nas explorações que têm menos que 100 hectares e incidindo exclusivamente sobre os primeiros 20 hectares dessas explorações. E, finalmente, o estabelecimento de um regime de pagamento de pequena agricultura com valores unitários muito superiores àqueles que existem neste momento, se bem que modulado, portanto, de acordo com aquilo que é o número de direitos que esses agricultores têm, e, além disso, reforçando também o número de beneficiários, exatamente porque se alarga a novas áreas a possibilidade, portanto, a novos agricultores, a possibilidade de virem a concorrer. Portanto, da conjugação destes diferentes fatores, o que vai resultar é que vai haver, de facto, uma aproximação muito significativa entre os valores que beneficiam, em geral, os agricultores portugueses por base dos apoios diretos, discriminando positivamente aqueles que têm dimensões menores. Aliás, isto poderia ser reforçado, na prática não o foi, por via das medidas às zonas desfavorecidas, que agora vão passar a chamar medidas áreas, ou zonas com condicionantes naturais, mas que se manteve mais ou menos o mesmo sistema existente. Portanto, este é, digamos, o primeiro tipo de resposta que o PEPAC está a dar a este primeiro desafio. No que diz respeito ao segundo desafio, que é o da resiliência, aquilo que está em cima da mesa é o reforço de um conjunto de pagamentos ligados à produção. Portanto, como sabem, existe uma série de pagamentos ligados à produção que até agora tem beneficiado fundamentalmente o arroz, o tomate para a indústria, os vacas aleitantes, as vacas leiteiras e os ovinos e caprinos, e que daqui para o futuro vão ser alargados também às proteaginosas, aos cereais paraganosos e ao milho, grão e silagem, e também aos produtores de semente certificada, mas que, no fundo, aquilo que vai acontecer é que, de uma forma geral, em relação à maior parte destes apoios, eles vão ser reforçados significativamente. E o reforço destes apoios é justificado, no essencial, pelo facto de se corresponder àqueles sistemas de produção que maior penalização vão sofrer por via do modelo de convergência interna, ou seja, por via da tal garantia ou procura de uma maior equidade. De facto, são os produtores de leite, são os produtores de arroz, são os produtores de tomate para a indústria, são os produtores de arvenços de regadio, e são aqueles que mais penalizados serão por via da tal introdução da flat rate e mesmo por via também do próprio alargamento da área que beneficia desse tipo de pagamentos. E, portanto, é essa a resposta, digamos, que o PEPAC procura dar. Obviamente que isto levanta questões. Eu fui sempre muito avesso à ideia destes pagamentos ligados, porque considero que eles enviesam o funcionamento dos mercados. Neste caso, eu consigo perceber a razão de ser da sua introdução. Por um lado, porque, de facto, esses setores são setores que foram muito penalizados e estão muito ligados quer ao mercado interno, quer aos mercados externos, às exportações. E, por outro lado, porque, de facto, vão levar uma enorme quebra no seu nível de apoio por via do estabelecimento da flat rate e por via também do alargamento da área com direitos aos pagamentos diretos. Do ponto de vista de terceiros aspectos, e que corresponde, se quiser, a um dos aspectos mais importantes desta reforma, que é, no fundo, a procura de dar viabilidade económica àqueles sistemas de produção, ou de ocupação e uso do solo, que, apesar de serem produtivos, vão ter sobretudo uma função de natureza ambiental, ou relacionada com os problemas do clima ou do território, que até agora tinham sido apoiados exclusivamente pelos chamados medidas agroambientais e que vão ser agora reforçados por via dos regimes ecológicos. As medidas agroambientais, durante muito tempo, aos olhos da maior parte das pessoas, incluindo aos meus olhos, surgiam fundamentalmente como uma outra forma de apoiar o rendimento. Aquilo que, e a ver, vamos como é que eles vão ser operacionalizados, se pretende é que essas medidas agroambientais agora passem a ser mesmo medidas agroambientais, ou seja, medidas que pretendam
garantir que se obtém objetivos claros e precisos ao nível dos diferentes tipos de aspectos relacionados no essencial com a chamada sustentabilidade da agricultura e que, na ótica desta reforma da PAC, tem a ver com o combate às alterações climáticas, tem a ver com a gestão dos recursos e tem a ver com a biodiversidade e com as pragas agrícolas e também com os territórios. Estas medidas, agora se introduzem os regimes ecológicos, apresentam alguns aspectos de bastante interesse. Eu penso que não estão a ser explorados da melhor forma ou de uma forma completa, na medida em que uma dos aspectos que podiam ser introduzidos eram os pagamentos top-up, portanto, um pagamento adicional que acabou por não ser utilizado, mas de qualquer maneira eles apontam para aquilo que, em meu entender, parecem ser os problemas maiores, nomeadamente a questão de se contribuir para um aumento do teor de matéria orgânica do solo como forma de assegurar uma descarbonização da nossa economia, na medida em que essa vai ser certamente uma das melhores formas de o conseguir fazer. Vamos ver a questão que se põe, se por um lado eles são suficientemente ambiciosos ao nível dos apoios financeiros que poderão poder contar, e por outro lado, como é que isto vai ser operacionalizado, na medida que, em meu entender, deviam estar muito mais orientados para a obtenção de resultados concretos e que fossem capazes de ser medidos, e continuam a ser muito orientados para as práticas que venham a ser utilizadas, portanto, não dando necessariamente garantias de que eles vão ser concretizados. Finalmente, em relação à questão da competitividade, aquilo que surge é um conjunto de medidas no âmbito da organização de produtores, no âmbito da gestão de riscos e da estabilização de rendimentos, no âmbito dos investimentos produtivos, no âmbito do apoio à inovação e à internacionalização, que, à partida, parecem-me ser os instrumentos mais adequados para que se consiga, de facto, alcançar uma maior produtividade económica em muitos dos nossos sistemas, na medida em que essa vai ser certamente a melhor forma, que é aumentar a resiliência dos diferentes sistemas de produção, quer no sentido de se garantir uma cada vez maior penetração dos mercados, quer no mercado interno, quer no mercado externo. Portanto, globalmente eu avalio positivamente o tipo de respostas que foram sendo consideradas. Tenho que dizer que não estou convencido que a forma como as verbas vão ser aplicadas e que os níveis de apoio que vão ser estabelecidos e, sobretudo, a forma como vão ser operacionalizadas algumas destas medidas, nomeadamente ao nível das medidas agroambientais e dos regimes ecológicos, não estou convencido que sejam as soluções mais adequadas. Mas, de qualquer maneira, há aqui algumas decisões que me parecem ser globalmente positivas. Só para acabar, e penso que estou praticamente nos 20 minutos, talvez tenha mais 2 ou 3. Tem mais 5 minutos, professor. O Leonardo não se manifestou. Tem 7 minutos. 7 minutos. Tá bem. Só para dar uma ideia do que é que se passa, por exemplo, em relação à alteração dos níveis de apoio de determinado tipo de sistemas de produção por via da garantia de uma maior equidade na distribuição de rendimentos. Por exemplo, no caso dos bovinos de leite, que neste momento têm, para o conjunto das medidas que têm a ver com o apoio ao rendimento, um apoio de 945 euros por hectare, e vão passar a ter apoios da ordem de 667 euros por hectare, ou seja, portanto há uma quebra de cerca de 30%. Para já não falar, por exemplo, no caso do arroz, que tem neste momento da ordem dos 595 euros por hectare, e estou a falar por hectare de superfície potencialmente elegível, e passarão para 248, ou seja, uma quebra quase de 60% de hectares, e assim sucessivamente em relação a alguns dos outros setores, e portanto vão ser de facto penalizados, e isto já estou a considerar o efeito dos pagamentos ligados. Se nós retirarmos o efeito dos pagamentos ligados, o que é que vai acontecer aos bovinos de leite? Portanto, se nós não considerássemos esse tipo de pagamentos, no caso dos bovinos de leite, o seu apoio atual, que é de 617 por hectare de superfície elegível, passariam para 144 euros por hectare de superfície elegível, ou seja, uma quebra de 77%, e que no caso dos bovinos de carne intensivos era da ordem dos 50%, no caso do tomate da indústria da ordem dos 82%, e no caso do arroz da ordem dos 78%. Isto só para chamar a atenção de que, de facto, a procura que me parece inteiramente justa, no sentido de se conseguir uma maior equidade
na distribuição de rendimentos e utilizando para isso a questão da introdução da flat rate, alargando a área a maior número de beneficiários e recorrendo já como uma forma de compensar aos pagamentos distributivos que beneficiam positivamente os de menor dimensão e também o regime de pagamento à agricultura. Se não houver este tipo de medidas, o impacto vai ser extremamente negativo. Finalmente, já para dar mais alguns números, eu estive aqui a pegar na proposta de orçamento agrícola, portanto, entre as várias medidas, e o que é que vai acontecer entre 2020 e 2026 relativamente a estas principais componentes, aliás, com alguma agregação, que depois poderemos ver melhor se for caso disso. Mas quando nós temos o rendimento base, no fundo tem a ver com o pagamento base, aquilo que vai acontecer é que as verbas que vão estar disponíveis vão baixar 43%. Relativamente aos pagamentos redistributivos e ao regime de pequena agricultura e às MZDs, portanto, são aquelas que funcionam como uma forma de discriminar positivamente as agriculturas que têm uma dimensão menor e as agriculturas que estão nas zonas menos favorecidas, vai haver um aumento de 18% das verbas que vão ser disponíveis. Em relação aos pagamentos ligados à produção, vai haver um crescimento muito significativo da parte da produção vegetal, que tinha neste momento um apoio inferior ao animal, e vai haver uma quebra relativamente ligeira da produção vegetal. Portanto, há um aumento de 178% para o apoio à produção vegetal e uma quebra de 7% no apoio à produção animal, que se reflete sobretudo ao nível das vacas aleitantes e dos ovinos e caprinos, que são os únicos produtos que vão sofrer reduções nos respectivos pagamentos ligados à produção, enquanto que os outros vão todos ter aumentos, reforços na situação. No que diz respeito ao conjunto de medidas do ambiente e clima, portanto, no fundo, medidas agroambientais e clima e regimes ecológicos, as verbas disponíveis vão estar 30% acima daquelas que são as verbas que existem neste momento ou que têm estado disponíveis. Já no que diz respeito, e esta é uma das peças que está associada com todo este sistema, na medida em que, para que se possa fazer estes aumentos ao nível dos pagamentos de primeiro direito, primeiro pilar, portanto, no fundo, mais ligados com o apoio ao rendimento, foi necessário transferir verbas do segundo para o primeiro pilar, vai haver uma quebra de 20% nessas verbas disponíveis. Não podemos, no entanto, ignorar que dessas verbas que vão estar disponíveis, uma parte vai ser garantida por via do PRR, no que diz respeito ao desenvolvimento de alguns dos projetos de regadio, assim como também ao nível das verbas que vão estar disponíveis, que são ainda significativas para a chamada agenda para a inovação, que foi entretanto estabelecida e que também vai buscar cerca de quase 100 milhões de euros ao pacote do PRR. Finalmente, em relação ao território, vai haver um aumento de verbas disponíveis da ordem dos 9%, independentemente daquilo que são as verbas que irão estar mais, do que o irão beneficiar, particularmente por via do alargamento dos direitos. Os direitos atribuídos vão passar a ser francamente maiores e vão estar, sobretudo, prioritariamente orientados para os chamados territórios vulneráveis. E, portanto, em linhas gerais, é isto aquilo que é a minha leitura, ou as minhas reflexões sobre o PEPAC, e fico disponível para o que vier. Deixe-se aí, porque depois ainda temos mais sessão, não me fuja. Não fuja. Mas eu ia passar a palavra à professora Teresa e pedia-lhe só para explicar só um bocadinho o que é o grupo dos 9, antes de iniciar a intervenção e depois começar a intervenção dos tais 20 minutos. Agradeço também ao professor Avilés, porque demorou menos tempo, digamos, do que o previsto, o que não é normal em Portugal. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos, obrigado, Leonardo, pela apresentação. E sim, eu explico, eu acho que até o que eu posso dizer em relação a isso tem a ver também com o que eu já tinha pensado dizer em relação a este processo de formação do PEPAC, ou de construção do PEPAC. Pela minha parte, esta integração no grupo dos 9 tem a ver com uma posição crítica em relação a como o processo foi conduzido e não ter havido suficientemente análise do diagnóstico de qual é que é a situação da agricultura em Portugal e, portanto, tendo em conta o diagnóstico, o que era necessário
melhorar e transformar, e por outro lado não ter havido suficiente participação, envolvimento da sociedade nos processos de discussão de uma política que é tão importante como é a política agrícola comum, que absorve 30% do orçamento da Comunidade Europeia e, como já o Leonardo já disse, tem, em termos de população ativa, a percentagem é muito reduzida, mas ela justifica-se porque, de facto, tem um papel importantíssimo na sustentação e gestão do território. E, portanto, têm que ser envolvidos muito mais atores do que só os atores ligados à agricultura. E há um manifesto do Grupo dos 9 que explica justamente isso. O que nos preocupa é a forma como o processo foi conduzido e alguns dos aspectos que nos parecem que vão ser mantidos, algumas das distorções que vão ser mantidos com a proposta, nas propostas que estavam em negociação, que estavam em cima da mesa, e portanto pareceu-nos que era importante tentar ter uma voz mais ativa e tentar juntos podermos ter uma posição mais ativa de pressão para que o processo ainda pudesse ser corrigido, ou minimamente corrigido, na sua fase final. Depois, eu não sou a única, houve alguns de nós que se mantiveram no grupo de peritos e outros que não, isso é uma opção pessoal. Eu, pela minha parte, mantive-me porque achei que se pudesse ainda dar um contributo no grupo de peritos também queria dar, quer dizer, a decisão é a decisão do Ministério da Agricultura, não é nossa, e portanto achei que fazia sentido as duas coisas, fazia sentido manter-me no grupo de peritos e poder ser ouvida e ser consultada se o GPP se não achasse, o Ministério, mas por outro lado também juntar-me a esse grupo dos 9 e depois o grupo dos 9 também se juntou a várias organizações da sociedade civil que têm a mesma preocupação. Portanto, as questões são estas, e eu acho que era o primeiro ponto justamente que eu queria levantar, porque na realidade a estratégia da Comissão de renacionalizar a PAC, ou de certa forma de criar estes planos estratégicos, teve a ver com uma vontade de que houvesse maior participação a vários níveis, e isso tem a ver com esta questão que a sociedade exige, a política agrícola comum, que ela não seja só virada para a agricultura, porque ela absorve uma parte tão importante do orçamento comunitário. Portanto, há uma pressão muito grande da parte dos cidadãos europeus para que, de facto, a política agrícola comum seja garante da sustentabilidade do território. E o objetivo de termos o PEPAC era justamente ter esta participação de ONGs, de organizações profissionais, das empresas e sindicatos ligados à agroindústria, mas também ligados às questões ambientais e às questões sociais. E isso parece-nos que não foi feito em Portugal. Depois há uma outra questão que me parece que é extremamente importante, que é a questão de que esta PAC, há uma preocupação central nesta PAC, que é a questão de fazer face às alterações climáticas, e isso está expresso no Pacto Ecológico Europeu, e nós para fazermos isso temos que ter em atenção, com muita atenção, os cenários das alterações climáticas, o que é que isso vai querer dizer para Portugal. Nós estamos em Portugal mesmo no hotspot do que serão os impactos das alterações climáticas, e portanto não podemos só olhar para aquilo que temos, mas temos também a olhar para aquilo que vai ser o futuro e quais é que são as agriculturas que nos interessam. E na PAC também estava incluído a necessidade, para além das alterações climáticas, de olhar para as questões, de considerar com muita atenção e com muito orçamento, mais de 40%, dedicado à biodiversidade, à água, ao solo, ao bem-estar animal, e portanto são questões que deveriam ter sido consideradas, tanto num diagnóstico como uma discussão sobre que agriculturas é que nós queremos em Portugal. E nós poderíamos ter pensado e ter aberto essa discussão, o que é que poderíamos desejar, não é? Quais são os cenários futuros, tendo em conta as alterações climáticas e tendo em conta os cenários para o futuro, qual é que é o papel da agricultura, onde é que determinados tipos de agricultura devem ser mantidos e quais serão os custos de perder essa agricultura antes de decidir como é que vamos fazer a distribuição. E o Francisco Avilés falou realmente desta questão que obviamente, seguramente tem que ser tomada em consideração, de não optar por um caminho totalmente disruptivo, mas o disruptivo ou não disruptivo, parece-me a mim, devia ter sido balançado ou comparado com o que é que significa não apoiar determinados tipos de agricultura, os custos que tem para a sociedade portuguesa, o não apoiar determinados tipos de agricultura que têm um papel que vai muito para além da produção alimentar e que vai para além da gestão do território. Eu gostaria de dar o exemplo, portanto isso eu acho que é uma falha muito grande nós não termos feito, não temos reconhecido esse papel da agricultura e dos custos que vêm de não mantermos esse tipo de agricultura. E eu não vou falar da agricultura em geral, porque
tenho mais conhecimentos sobre alguns sistemas específicos. Eu tenho agora o privilégio de estar a trabalhar num projeto sobre a Serra da Estrela, um projeto europeu sobre as áreas de montanha, e é um projeto que tem a ver com a valorização das cadeias de valor, que aproveitam os recursos endógenos. E a propósito disso, o primeiro passo do projeto, os primeiros passos, foram avaliar exatamente quais é que eram os cenários do IPCC, do International Panel for Climate Change, e do impacto que estes cenários vão ter numa escala de pormenor nas áreas que nós estamos a estudar, portanto nestas regiões de montanha. E, por exemplo, para a Serra da Estrela, o que nós vimos foi que, o que se tem a certeza, mesmo no cenário mais conservador, é que a temperatura vai aumentar, cerca de 2 graus para 2040, temperatura média, e a precipitação vai baixar, mas a precipitação vai baixar, sobretudo, ou seguramente, na primavera, portanto vai desaparecer a precipitação de primavera, vai-se manter a precipitação de outono e inverno. Ou seja, desaparecendo a precipitação de primavera, os riscos de incêndio tornam-se muitíssimo mais elevados, ou seja, a floresta da Serra da Estrela está muito mais ameaçada, porque não vai haver umidade, vai haver muito mais secura e, portanto, os incêndios vão começar mais cedo. Isso quer dizer que o papel das pastagens permanentes na Serra da Estrela é muito mais importante em termos de preservação do risco de incêndio do que tem sido até agora. E, portanto, estas pastagens que têm a ver depois com as cadeias de valor associadas ao pastoreio extensivo, têm um papel muito para além do pastoreio e do fornecimento de bens alimentares que elas asseguram. E isso deveria ter sido tomado em consideração. E se nós olharmos para a distribuição, para os mapas que mostram a distribuição dos apoios e aquilo que está previsto em termos de apoios futuros, mesmo com a majoração do apoio à pequena agricultura, estas regiões de montanha são claramente aquelas que são desfavorecidas da PAC e que vão continuar a ser, ou seja, não, são pequenos produtores, aí alguns deles que asseguram toda a cadeia de valor, fazem também a transformação do queijo e conseguem sobreviver, os outros estão a abandonar, portanto o rácio de abandono de pastagens permanentes na Serra da Estrela é muito alto, elas perde-se a utilização de pastagem de ano para ano, aumenta muitíssimo o risco de incêndio com o aumento das áreas de mato, e isso é o tipo de questão que devia ter sido trabalhado num diagnóstico e que deveria ter orientado decisões no sentido de preservar uma determinada agricultura que era fundamental preservar, porque a não manutenção dessa agricultura também tem custos e tem custos que são muito elevados para todo o território. Portanto, este era só um exemplo, há muitos outros, mas eu acho que a falta do diagnóstico de facto foi um problema e a falta de pensar a sério nos cenários de alteração climática é um problema muito grande. Depois gostaria de falar sobre questões que, agora eu não estou a falar em nome já do grupo dos 9, estou a falar em meu nome, espero que isso tenha sido claro, a primeira explicação é que tem o grupo dos 9. Há outra questão que eu gostaria de falar, que era a questão da qual eu não sou especialista de todo, mas que me parece que é importante chamar a atenção, que é nesta questão da distribuição dos fundos, não é? Os fundos foram redistribuídos por uma construção da PAC, uma arquitetura diferente, foram criadas novas medidas, mas depois que são muito, seguramente têm uma intenção muito positiva e de preocupação com alguns, por exemplo, dos recursos naturais como o solo, mas depois o diabo está nos detalhes, não é? Quando nós vamos ver os detalhes em relação, por exemplo, ao solo, foi criada uma medida, a medida A.63, mas depois se nós formos ver o financiamento que é atribuído a essa medida, ele é muito limitado, ou seja, para a medida do solo, nós temos um financiamento de 92 milhões de euros, quando dentro dos ecorregimes, para a agricultura biológica e para a produção integrada, por exemplo, temos 390 milhões, 273 milhões, ou seja, para o solo, que é o valor fundamental ou a base da agricultura e da sustentação de sistemas que estejam em equilíbrio, nós temos uma dotação muito pequena. Estas medidas, por exemplo, a da agricultura biológica e da produção integrada, nós temos um artigo que saiu já este ano, e há outros seguramente, mas temos um artigo científico sobre o impacto das medidas da agricultura biológica e da produção integrada no montado, que é o sistema que eu conheço melhor, e no montado, de facto, estas duas medidas mostraram-se trazer um pastoreio maior carga de pastoreio e, portanto, maior degradação do montado por perda do renovo naqueles montados que estão sob o regime da agricultura biológica e da agricultura integrada em relação aos que não estão. Portanto, se nós olharmos para os pormenores, percebemos que estamos, eventualmente, e como sempre acontece, mexemos de um lado, corrigimos qualquer coisa e desarranjamos noutra. Mas se tivéssemos feito esse diagnóstico qual é o papel das diferentes agriculturas e quais vão ser os cenários do futuro, teríamos eventualmente podido ter optado
por dizer, a gestão do solo, e tendo em conta as degradações do solo para que se mantenham os sistemas que são importantes, é muitíssimo importante e nós temos que lhe dar mais valor do que aquilo que estamos a dar, ou que está a ser previsto ser dado. Portanto, acho que essa é uma questão, esta questão da distribuição dos fundos e da forma como os valores são, pode ter sido dado mais percentualmente, por exemplo, para a pequena agricultura ou para outra, mas se continuar a ser um valor muito baixo, ele não vai realmente resolver este tipo de questões. Em relação ao montado, que é o sistema que eu conheço melhor, o que nos parece é esta questão, ou que me parece a mim, nós enviámos um comentário em relação à proposta feita pelo Ministério da Agricultura, e há duas questões só que eu gostaria de salientar. Uma questão é a questão do pastoreio ou peço desculpa, em relação às pastagens, parece-nos que as medidas estão bem pensadas, mas, por exemplo, está previsto um serviço de aconselhamento. E com o serviço de aconselhamento é possível ter uma majoração, mas não é explicitado qual é que é a formação necessária que o serviço de aconselhamento tem que ter. E, portanto, aqui parece-nos que ela é desajustada. Mas, por outro lado, os serviços de aconselhamento são extremamente importantes e parece-me que essa questão não foi resolvida. Anteriormente, na anterior PAC, nós tínhamos no total de transferência de conhecimento, formação, treino daqueles que vão fazer a formação dos produtores, uma despesa de cerca de 1,7% da PAC, quando as ajudas para a produção, para esta transferência de conhecimento, a média da política da União Europeia é de 3,6%. Atualmente, na proposta atual, temos 0,7% distribuído para o conhecimento. E nós temos uma população agrícola onde 46% dos produtores só têm o ensino básico e 10% não têm sequer nenhum grau de escolaridade. Ou seja, estes produtores estão extremamente necessitados de apoio técnico, de apoio quer por extensão, quer de formação, quer de apoio para esta questão da sustentabilidade, para o seu papel nas alterações climáticas, para a poupança da água, para a utilização de tecnologias. E é um problema que parece constantemente e recorrentemente ser adiado ou não ser visto. E não se vai conseguir melhorar a resiliência da agricultura portuguesa ou das várias agriculturas portuguesas se não for dado um apoio de facto ao conhecimento. Portanto, há medidas previstas para o conhecimento, há medidas eventualmente mais bem pensadas do que as anteriores, mas era preciso tomar muito mais a sério esta questão e dar muito mais financiamento e, sobretudo, não só o financiamento, mas pensar como é que é dada a formação, como é que é feita a formação dos produtores. Portanto, parece-me que temos um ponto que é sucessivamente escondido porque ele não vai beneficiar diretamente, o produtor não vai beneficiar diretamente deste rendimento e, portanto, não vai receber um rendimento recebendo conhecimento, mas o conhecimento vai, como está provado em muitos exemplos diferentes, está provado em diferentes tipos de projetos e de análises, que se o produtor tiver acesso ao conhecimento também consegue melhorar o seu rendimento, porque consegue melhorar a sustentabilidade da sua exploração. Portanto, essa questão do acesso ao conhecimento é uma das questões que se podem levantar, mas é uma questão que deveria ter sido quase como o solo, e como a gestão do solo, a gestão da água, o acesso ao conhecimento e a melhoria do conhecimento ou da formação dos produtores portugueses devia ter sido uma questão central porque ela é tão deficitária atualmente. E nós, quando dizemos que na União Europeia temos 3,6% do valor da PAC utilizado para o conhecimento, é uma média, e sabemos que em muitos dos países da União Europeia o sistema de aconselhamento funciona de uma forma já oleada, os produtores já têm todos formação técnica, têm todos acesso ao conhecimento. Eu conheço bem o caso da Dinamarca, eu conheço bem o caso francês, em que nem sequer é atribuído muito a PAC porque há um sistema privado de assegurar a transmissão do conhecimento e o apoio aos produtores, e portanto esta média esconde também casos onde seria necessário eventualmente usar muito menos financiamento por isso. Depois, em relação ao montado, nós o que temos atualmente, temos uma área de montado, é um sistema a qual é reconhecido a capacidade de sustentabilidade das alterações climáticas, porque é um sistema resiliente e porque é um sistema onde pode haver uma complementariedade de usos e onde se pode
compensar por perda de rendimento num determinado componente, por aumento do rendimento no outro. Portanto, é um sistema muito equilibrado e, sobretudo, tem esta componente de resiliência face às alterações climáticas. E as alterações climáticas são, de facto, uma realidade e vão ser uma realidade muito mais presente na nossa agricultura nos anos futuros. Nós perdemos 5.000 hectares de montado por ano, perdemos desde os anos 90, continuamos a perder, portanto temos uma área de montado extensa, mas temos uma área de montado que tem vindo a reduzir. Nós propusemos durante o ano 2021, propusemos um conjunto de medidas para a sustentabilidade do montado, não foram tomadas em consideração, provavelmente era difícil, mas há questões que, se não havendo esta perspectiva integrada por sistema, se perde a capacidade da sustentabilidade ao sistema. E, por exemplo, vemos que há medidas que podem ser aplicadas ao montado, que são as medidas das práticas promotoras de biodiversidade, mas onde não foi pensada a realidade espacial do território, a realidade deste sistema. Ou seja, as medidas para a biodiversidade, que se aplicam também no montado, permitem que seja mantida como área de conservação uma área de um montado ou de uma área que não está em uso, enquanto que a diversidade dentro do montado ao longo das galerias ripícolas ou como manchas de diversificação do sistema, quer no montado, quer nas outras áreas, não está considerado, ou seja, não há uma distribuição espacial da medida da biodiversidade. O que eu estou a querer dizer é que são muitos pormenores que eu estou a dar, mas eu estou a tentar mostrar que não basta, porque não houve, não basta criar as medidas, se depois no pormenor estas medidas tiverem pouca eficácia. E portanto, criando medidas para aumentar a biodiversidade, mas sendo possível que a biodiversidade fique concentrada em cantos de uma propriedade que eventualmente já têm pouco interesse, ou que já são áreas que estão marginalizadas, enquanto se permite que o resto da propriedade fique igualmente sem estruturas de biodiversidade, não se está a aumentar a biodiversidade e está-se a pagar por isso. Portanto, cada vez que nós olhamos para o pormenor, para uma medida, no caso dos solos o que olhamos foi para o total, está prevista uma medida para os solos, mas o total de financiamento é muito baixo. No caso da biodiversidade, está prevista uma medida para a biodiversidade, mas é uma medida grosseira do ponto de vista daquilo que são as necessidades da biodiversidade, era necessário muito mais pormenor. No caso do uso eficiente da água, está prevista também uma medida, mas é para a água distribuída dentro das áreas de regadio público e, portanto, a água em regadios privados ou a previsão de uma gestão mais sustentável da água também não está prevista. E depois temos valores de pagamento, isso já não tem a ver concretamente com o montado, mas é uma das outras questões que nós levantamos, ou que se pode levantar, é a questão dos pagamentos ligados para uma série de culturas que vão compensar por perdas de rendimento de outras formas, mas a questão é se justifica que estar a dar este pagamento por perdas de rendimento, só, se esse é de facto o objetivo que a PAC tinha atualmente, quer dizer, em vez de criarmos ecorregimes para de facto aumentarmos a biodiversidade, aumentarmos a resiliência, estamos a criar ecorregimes que permitem continuar a pagar aos mesmos sistemas que sabemos que criam os problemas que criaram até agora e sobretudo sem tomarmos a atenção às questões da água, da distribuição e da gestão da água, as questões do solo, as questões da biodiversidade e as questões do acesso ao conhecimento, da promoção do conhecimento. Portanto, julgo que aqui haveria margem para vários outros comentários no pormenor, mas o risco, julgo eu, que nós temos com esta PAC é que ela mantenha os desequilíbrios que nós temos até agora, minimize alguns deles, mas vai criar outros, e não se aproveitou esta oportunidade para de facto fazer a transformação de paradigma na política agrícola comum em Portugal, que era necessária para fazer face, nomeadamente, às alterações climáticas que já são uma realidade atualmente. Muito obrigada. Acho que era isto que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigado, Sra. Teresa, cumpriu outra vez o tempo, portanto, o que não é normal no país ainda, ou então sou eu que julgo que não é. Eu ia passar ao professor Arlindo a palavra e 5 minutos antes aviso, se quiser, senão não aviso. Pode ser. Pode ser? Pronto. Então digo, pode começar então, obrigado. Boa tarde também a todos e agradeço à Católica e ao Leonardo terem organizado esta sessão e terem-me convidado para participar aqui com este painel de
colegas e amigos participantes do grupo de peritos e que teve os episódios que há pouco foram referidos pela Teresa, que até acho que foram positivos no seu conjunto, porque eu, tal como o Francisco Avilés, participamos já há muitos anos nestes painéis de peritos e acho que, apesar de tudo, desta vez houve mais debate que nas vezes passadas. Portanto, penso que isso também é mérito, de facto, do debate e das posições tomadas por alguns dos participantes. E lamento é que, de facto, não tenha havido um debate mais organizado fora da capital e fora das organizações nacionais com os agricultores. Penso que o Ministério aí devia ter organizado sessões de debate e divulgação a nível das várias regiões e não apenas com as organizações nacionais. Penso que isso seria importante. Bom, eu vou, depois da abordagem tão bem estruturada do Francisco no conjunto, digamos, do documento, do PEPAC, e também igualmente da bem estruturada abordagem da Teresa a nível designadamente da arquitetura ambiental, eu tenho aqui 6 ou 7 questões pontuais que gostava de sublinhar. Portanto, não tenho necessidade agora de fazer uma abordagem estruturada, até para não ser repetitivo. Vou aqui, como se costuma dizer na gíria desportiva, vou aqui fazer umas dobras, não é? Fazer aqui umas dobras. A primeira questão tem a ver com o equilíbrio entre as medidas propriamente direcionadas para a produção e as medidas ambientais. E eu, nesse aspecto, julgo que este PEPAC está mais equilibrado do que o anterior. Nós sabemos que temos um problema para resolver, de facto, que é dirigir-nos, digamos, os problemas de natureza ambiental e climática, como muito bem referiu a Teresa, mas nós também temos que saber que nós somos um país com um déficit alimentar de 3.500 milhões de euros por ano. Portanto, e nós temos que produzir também mais, além de melhor. Melhor, mas também mais. Melhor quer dizer com mais eficiência, com mais competitividade, mas também mais, para sermos, digamos, menos dependentes e para pormos estes recursos produtivos mais ao serviço do país. Portanto, desta vez, tanto quando eu pude avaliar, nós vamos cumprir os mínimos da União Europeia, que é 25% da dotação do primeiro pilar para fins ambientais e climáticos, e cerca de 35% do segundo, se fiz uma boa leitura do que lá está. Quando, por exemplo, se olharmos para o antigo PDR, tínhamos no eixo 2, que era dirigido a este tipo de questões, tínhamos 46%, portanto, de facto era um exagero. Portanto, eu costumo dizer que nós, sendo o país que somos, não podemos ter uma política agrícola do país rico. Hein? Portanto, isto com todo o respeito e convicção pela incontornável matriz ambiental e climática, como disse a Teresa. Mas, por vezes, nós falamos desta problemática como se dependesse de nós a salvação da humanidade. Portanto, é uma coisa muito importante. Portanto, é fundamental tê-la em consideração, mas de forma equilibrada, com os outros problemas que nós temos na agricultura e também com os incontornáveis problemas de natureza económica. E por essa mesma razão, abordo uma segunda questão, que é uma questão que tem a ver com as transferências do segundo para o primeiro pilar. Tanto quanto eu li destes últimos documentos que nos chegaram, que eu não pude ir à última reunião, de facto, há aqui o cenário, me parece ser o cenário que está estabilizado oficialmente, é a transferência de 85 milhões de euros por ano do segundo para o primeiro pilar. Eu penso que, de facto, isto... Eu não concordo com isto, portanto, francamente não concordo. Nós devíamos ter tido a ambição, enquanto país, de começar mais cedo e de forma mais ambiciosa com a convergência e até com o fim dos direitos históricos. Não o fizemos. E agora estamos a fazê-lo à pressa e estamos aqui a procurar, digamos, arranjar uns equilíbrios para fazer à pressa o que não fizemos durante o tempo que devíamos ter feito. E, nesse sentido, eu penso que nós devíamos ponderar melhor os custos de oportunidade que vão ter estes 85 milhões que nós retiramos do segundo pilar para o primeiro. Há aqui algumas medidas que saem do segundo para o primeiro, o Francisco referiu algumas,
mas isso não cobre a totalidade do que sai daqui. Sai daqui muito dinheiro e nós sabemos como é que nós precisamos de mais recursos para manter um fluxo de investimento, de modernização, o tal que vai levar à melhor eficiência, o tal que vai levar à melhoria da produção e ao aumento da produção. Portanto, aqui, nesta segunda questão, eu não sou crítico, francamente. Podíamos pensar em alguma coisa, mas nunca da ordem dos 15% a 20%, que é o que está aqui previsto. Portanto, tirar o segundo pilar 20% das suas dotações para, digamos, compor, para não ser tão abrupta, digamos, a questão da convergência, é estarmos, por uma questão de conforto de rendimentos de médio prazo, é estarmos, que é relativa, estarmos a pôr em causa o futuro. E o futuro é estrutural. E onde nós temos, de facto, apontar para o futuro é para o segundo pilar e para os recursos que nós temos nesse pilar, segundo pilar, não retirá-los, diminuí-los, mas reforçá-los. A terceira nota tem a ver com a questão da equidade. Bom, já muito foi dito sobre a equidade e, de facto, nós olhamos para os vários cenários que estão aqui em cima da mesa e, como temos muitas medidas de superfície, acontece sempre o mesmo. O dinheiro vai sempre mais para onde há mais áreas. É sempre a mesma coisa. E, portanto, vamos ver os vários cenários. Claro que uma região que recebe, por exemplo, metade de todos os pagamentos diretos, que é um envelope enorme, mesmo que cresça mais que os outros, em termos absolutos é mais dinheiro. Portanto, há aqui, de facto, questões fundamentais. Aí, eu acho que nesta matéria, vou dar exemplo de uma coisa inconsequente. O pagamento redistributivo, portanto, que era um dos principais, uma das principais soluções para nós minorizarmos, digamos assim, paliarmos estes desequilíbrios territoriais, houve aqui, de facto, um esforço manifesto do seu aumento. Mas, se vocês pensarem que são elegíveis as explorações até 100 hectares, embora apenas só os primeiros 20 beneficiem de pagamento e de forma, digamos, diferida, em termos de montantes, nós estamos a tornar elegíveis para o pagamento distributivo 98% ou 97% das nossas explorações e cerca de 42% da superfície agrícola útil. Quer dizer, se eu estou a fazer um pagamento que era supostamente redistributivo e estou a tornar elegíveis para esse pagamento 98% das explorações agrícolas portuguesas, onde é que está o caráter redistributivo? Nós sabemos onde é que ele está. Está nas mais pequenas e está em certos territórios. Esta é a outra nota. A outra nota, que é a minha quarta nota e observação, tem a ver com os territórios vulneráveis. Aqui eu acho que a Teresa pôs aqui o dedo na ferida também nesta matéria. A abordagem que aqui é feita, nós, aliás, isto esteve até na base da ruptura, entre aspas, digamos, do grupo que saiu, do grupo de peritos, teve a ver com isto, porque de facto nós tivemos evidências, portanto, de que, de facto, graças, especialmente, é justo dizê-lo, ao trabalho de Francisco Cordovil, de facto havia territórios que eram os autênticos deserdados da PAC. E acontece que estes territórios, como muito bem referiu a Teresa, são precisamente aqueles que já hoje, não é amanhã, já hoje são os mais sacrificados com os incêndios. E já hoje são os mais sacrificados com o despovoamento extremo. E, de facto, o que aqui se prevê para estes territórios, ainda que aumente em 25%, portanto, cumprindo formalmente aquela resolução do Conselho de Ministros, que dizia que tem que haver um aumento de até 20%, ou no mínimo 20% dos apoios da PAC para esses territórios. Aqui vai até além dos 25%, vai aos 25%, só que a base de partida é mínima, baixíssima. E, portanto, o que aqui está é que estes territórios, a Teresa falou que conhecia melhor a zona do Montado, eu conheço melhor a zona do Pinhal. A zona do Pinhal, que é uma zona extensíssima, não? Que vem do Tejo até o Douro, pelo meio do país, é de facto uma zona deserdada da PAC, e o que aqui se prevê para esses territórios não resolve nenhum problema. Era preciso aqui, de facto, haver um incentivo muito forte, é que houvesse mais gente na atividade agrícola, não só novos entrantes, como também as pessoas que fazem, por exemplo, 3 ou 4 hectares de pastagem e têm 10 ou 20 borregos, poderem duplicar ou triplicar,
digamos, essa atividade. E isso era uma forma de alargar, digamos, as superfícies de contenção dos incêndios, porque a melhor, como sabemos, defesa contra os incêndios é a agricultura. Portanto, esta questão aqui está, na minha opinião, muito insuficientemente abordada e mais ainda, se mesmo como está, se não houver uma abordagem voluntarista do Serviço do Estado, juntamente com os municípios, para ir àqueles territórios, criar direitos numa base sistemática para os agricultores, para a gente que tem atividade agrícola, de facto tem, claro que é quase tudo em part-time, em tempo parcial, mas é o que há. E isso, do ponto de vista do objetivo final, que é a gestão do território, é igual, tanto faz ser, digamos, a tempo parcial como a tempo inteiro. Portanto, se não houver aí uma abordagem, uma presença do Estado, juntamente com autarquias, para criar os direitos, fazer as inscrições daquilo que as pessoas têm direito e difundir a informação, ficaremos praticamente na mesma quando chegarmos a 2027. A outra nota que eu queria aqui referir tem a ver com a questão do aconselhamento técnico, também aqui abordado pela Teresa. Ora bem, esta é uma matéria fundamental que nós ainda não abordámos devidamente em Portugal. Nós temos instrumentos potenciais muito importantes no âmbito do aconselhamento técnico, mas na sua aplicação cá em Portugal ainda não conseguimos montar uma máquina robustecendo, por exemplo, o staff técnico das organizações agrícolas a nível não só central, mas também regional e local, pelo menos com uma escala mínima para fazer equipas multidisciplinares. Isto exigiu uma abordagem grande e com financiamento quase total, senão isto não se faz. Portanto, e esta matéria aqui é determinante, porque hoje em dia, com a volatilidade dos mercados, está tudo a mudar, há imensas incertezas, e para além das questões climáticas e ambientais, muitas delas muito técnicas, já para não falar da multiplicidade das medidas que um agricultor normal, ainda por cima com o nível médio de formação que tem, não é capaz de as decifrar e muito menos saber como é que há de beneficiar delas. Isto exige uma máquina no terreno. E como o Estado não pode ter esta máquina no terreno por razões orçamentais, como sabemos, tem que ser criada esta máquina a nível das organizações. Esta é uma questão crucial que eu gostava de referir e de sublinhar e reforçar. E mais, isto ainda é mais evidente no que respeita aos jovens agricultores, que têm um projeto aprovado e ficam entregues à sua sorte. Tem que haver um sistema de acompanhamento durante os 5 anos de execução do projeto. Aliás, é uma coisa assustadora, quando olhamos, aliás, os próprios dados do PEPAC mostram isso, quando olhamos para 20 anos atrás, 9,4% dos agricultores portugueses tinham menos de 40 anos. Agora temos apenas nem chegar a 4%. Portanto, reparem bem, portanto, aqui há algo que está a correr mal nesta política dirigida aos jovens agricultores. Depois, uma outra nota, eu não quero destoar do cumprir, digamos, do tempo, tem a ver com a abordagem territorial. De facto, eu acho que uma coisa que falhou foi uma maior ligação do programa LEADER à política de desenvolvimento regional. Nós podíamos perfeitamente ter reforçado a dotação do FEADER, que é de 5%, como sabemos, reforçá-la com mais 5 ou mais 10 do FEDER, que para o FEDER não era praticamente nada, e permitia criar já um conjunto de medidas com impacto ao nível local, uma vez que nós sabemos que o líder, com o dinheiro que tem, não resolve quase nada. Tem umas abordagens interessantíssimas e úteis, sem dúvida alguma, mas sabemos que a nossa política regional falta-lhe ali uma escala do micro. E essa escala do micro podia ser feita no âmbito de uma verdadeira política de desenvolvimento rural, já não só na ótica da agricultura, mas da economia local, mas isso era preciso um reforço com dotações, obviamente do FEDER, para ser um programa plurifundos. Esta era uma outra nota. E, finalmente, só dizer que, também citando novamente a Teresa, o demónio está nos detalhes, e de facto nós precisamos aqui que haja uma boa concepção das medidas, portanto, refiro aqueles exemplos que dei há bocado. A questão dos regadios é uma questão também grave, que eu gostava de sublinhar,
porque os regadios públicos estão todos de telhas para baixo praticamente, como nós sabemos, com muito poucas exceções, e portanto quer dizer que os regadios no norte não têm, e no centro não têm, mesmo em zonas áridas que temos para o interior do país, não têm nenhum incentivo para usar a água de forma mais eficiente. E depois precisamos de uma boa concepção das medidas, precisamos de uma desburocratização, maior simplificação, e espero que o regime forfetário se aplique em praticamente tudo que seja possível aplicar e que haja uma nova atitude da administração, que olhe de forma melhor para os agricultores, não, quando olha para eles não desconfie deles logo como primeira reação, mas olhe para eles e os apoie nos seus problemas. E mais, e que cumpra os prazos que devia cumprir, porque se os agricultores não cumprem, são logo excluídos, e o contrário não é verdade. Portanto, uma administração amiga dos agricultores também é necessária. Fico por aqui para não destoar do vosso escrupuloso cumprimento do tempo. Obrigado, professor Arlindo, e cumpriu também, portanto o país está a mudar, culturalmente falando, o que é ótimo, para melhor, nesse aspecto, não é? E agora, aquilo que eu queria fazer era o seguinte, eu ia dar 10 minutos a cada um de vós, pela mesma ordem, para tecerem algum comentário acerca do que os outros fizeram e do que os outros comentaram. Começava pelo professor Avilés, e depois então abria o debate ao público, e então o que é que eu pedia? Que usassem o Q&A, ou Q&A, ou o chat para fazerem as perguntas no sentido de eu as ver. Se ninguém fizer perguntas, eu terei as minhas, mas eu gostava que tivessem perguntas do público, seria mais interessante. Portanto, professor Avilés, dava-lhe a palavra. Sim, senhor. Eu, em geral, não tenho grandes coisas a contrapor àquilo que foi dito pela Teresa e pela Milka, e pelo Arlindo, desculpa. E gostava, para já, de incidir num aspecto que é fundamental. De facto, o diabo está nos detalhes e, portanto, para mim o que vai ser importante agora vai ser a forma como vão ser operacionalizados e levados à prática algumas das medidas que eu penso que são positivas em diferentes áreas. Eu queria só chamar a atenção de algumas coisas do ponto de vista de dinheiros, não é? E de montantes. A Teresa referiu que havia muito pouco dinheiro para os solos. Há sempre pouco dinheiro para os solos, não é? Mas, de facto, se a gente olhar para o tipo de medidas que têm, ou a ver com a gestão do solo, ou com a conservação do solo, ou com o enrelvamento, ou com aspectos de extensificação de sementeira e dietas, etc., isto temos uma coisa da ordem dos 315 milhões, não temos aqueles poucos milhões que a Teresa referiu, não é? Temos bastante mais, obviamente disperso por diferentes coisas. Isto não significa que não se justificava sequer mais. Eu, por acaso, o meu problema aqui não é tanto o problema do dinheiro em si, mas é muito a maneira como ele depois vai ser aplicado, e se vai ser com resultados efetivos ou se vai ser, mais uma vez, para enquadrar determinado tipo de práticas que depois, quando a gente olha para elas, como olhamos para a agricultura biológica ou para o PRODE, e verificamos que os resultados são praticamente nulos, ou para não dizer que são negativos. Um outro aspecto em relação a uma discussão amigável que eu e o Arlindo já tivemos a propósito das transferências do segundo para o primeiro pilar, eu não tenho a posição dele. Eu acho que se justifica, e provavelmente até podíamos ir mais longe. 85 milhões são 15%, a Comissão dava margem manobra para 30%. E a razão disto, em grande medida, também tem a ver com o facto de nós termos uma repartição entre primeiro e segundo pilar que não tem comparação nenhuma com aquilo que se passa nos outros países europeus, praticamente. Mas pronto, o que eu queria aqui referir, Arlindo, é que saem 85 milhões, mas entretanto também já tinham sido transferidos 390 milhões da agricultura biológica e 273 milhões do PRODE, que neste momento são segundo pilar, têm sido, e passarão a ser primeiro pilar. Portanto, há aqui um balanço que não é um balanço assim tão linearmente negativo como aquilo que por vezes se diz, não é? Isto não significa que não haja coisas que são tradicionalmente apoiadas no segundo pilar que poderão vir a ser penalizadas, mas não são penalizadas por via destas transferências, são penalizadas por via das decisões que são tomadas relativamente a elas, não é? E, por outro lado, também, nomeadamente a questão daquilo que vai ficar disponível para apoiar as organizações produtores, aconselhamento, etc., não podemos esquecer que a grande fatia do PRR que vem para a agricultura vem para a agenda para a inovação. E a agenda para a inovação
aquilo que fundamentalmente pretende é criar uma rede de inovação envolvendo uma série de entidades, exatamente para criar condições para que se chegue junto dos agricultores e os ajudem a alterar as suas situações. Mais uma vez, a questão depois é se vai haver ou não vai haver capacidade para o fazer, e mais uma vez entramos aqui na questão dos detalhes que se põem. E, portanto, eu acho que, sim senhor, eu acho que estas opções são sempre opções que não são fáceis de tomar, sobretudo, e estou 100% de acordo com o Arlindo quando ele diz que nós já devíamos ter tomado estas opções relativamente ao modelo histórico à mata de vezes, à mata de tempo, das outras formas. Aliás, eu escrevi isso 1000 vezes até agora, e se o tivéssemos feito naquela altura, neste momento não estávamos tão aflitos quando somos obrigados a fazê-lo em condições dificílimas de o fazer, quando queremos simultaneamente garantir que vamos continuar a produzir e ao mesmo tempo responder favoravelmente às questões relacionadas com o ambiente e com o clima. Não é? E isso é importante. Há outra coisa só, finalmente, que tem a ver com a questão de que as alterações climáticas não terão sido levadas em consideração e os cenários da IPCC. Eles não estão explícitos nos diagnósticos, mas no fundo aquilo que os diagnósticos tomaram como ponto de partida foi o roteiro de neutralidade carbónica. E o roteiro de neutralidade carbónica baseou-se fundamentalmente nos cenários e naquilo que era necessário vir a alterar-se na agricultura de maneira a que pudesse haver uma descarbonização que contribuísse para essa neutralidade carbónica. Portanto, em certa medida não se pode dizer que haja desligar. E há, digamos, um esforço nas medidas dos ecorregimes, no sentido de garantir que essas mesmas medidas vão ser capazes de responder àquilo que no roteiro de neutralidade carbónica tinha sido encarado como sendo indispensável para que, de facto, nós, agricultura, em 2050, pudéssemos vir a reduzir em cerca de 40% o efeito da descarbonização, portanto, no fundo, reduzir emissões e aumentar a capacidade de sequestro, que é aquilo que se pede à agricultura, digamos, no contexto do roteiro de neutralidade carbónica. Não se pede à agricultura para que seja neutra, pede-se à agricultura para que faça um esforço significativo para contribuir, o que, conjuntamente com o esforço que é feito ao nível florestal, faz com que, de facto, o setor agroflorestal português tenha uma contribuição positiva e não negativa para a descarbonização, o carbono. É tudo. Obrigado. Passava a palavra à professora Teresa para tecer os comentários também. Sim, obrigado. Eu acho que haveria aqui vários pontos a comentar, mas em relação a isto que o Francisco Avilés estava agora a dizer em relação à neutralidade carbónica e também o Arlindo disse em vários pontos que apoiava aquilo que eu tinha dito, mas ao princípio começou por aquela frase de que não depende de nós a salvação da humanidade, mas depende de nós a salvação de Portugal, pelo menos, quer dizer, não podemos dizer que depende dos outros. E esta questão das alterações climáticas ou da mitigação do efeito das alterações climáticas, eu não quero parecer uma Greta, não é? Mas quando nós começamos a perceber de facto como é que vai ser o clima já daqui a 20 anos, percebemos que há uma urgência enorme em mudar a forma como estamos a gerir os nossos recursos e, portanto, não se trata, obviamente que a questão do roteiro da neutralidade carbónica é muito importante, mas em termos da água, dos solos e das questões dos riscos de incêndio, nós vamos ter muito menos água, portanto vamos ter que viver com menos precipitação, vamos ter que viver com mais temperatura, portanto o risco de incêndio para todas as áreas onde há uma grande percentagem de área florestal, o risco de incêndio vai ser muito maior, portanto os custos de oportunidade de manter ou não manter pastagens vão ser muito superiores, ou seja, nós precisamos de manter áreas abertas, não basta gerir a floresta para evitar riscos de incêndio, temos que gerir a agricultura também. E é aí que eu digo que é importantíssimo pensar nestes cenários para perceber o que é que valem aquelas áreas de agricultura que atualmente estão mais esquecidas, porque elas valem muito mais do que aquilo que é a produção que elas asseguram, ou mesmo as pessoas que elas fixam no território, elas têm esse valor de sustentabilidade ou de minimizar os efeitos das alterações climáticas. E é a mesma coisa com o solo, é verdade isso do solo, todos nós temos ouvido já várias vezes o Mário, não é, falar das questões do solo, e julgo que todos percebemos e sabemos, não é, que ou conseguimos regenerar uma parte dos solos da agricultura portuguesa, ou muito do dinheiro que está a ser posto vai servir para pouco, quer dizer, vai-se continuar a degradar os solos e vamos continuar a ter uma situação cada vez mais fragilizada face a essas alterações. Portanto, acho que isso é importante ter mais presente, estar mais no centro do debate e no centro das avaliações, esta questão de que as alterações já cá estão
e compete-nos a nós gerir o futuro de forma a evitar, a minimizar os riscos. Depois, em relação ao sistema de aconselhamento, também já falámos disso, não é? O que eu gostaria só de acrescentar é que eu tenho aqui alguns dados, que não vou estar a dar, mas quer dizer, em relação ao AKIS, não é? Agricultural Knowledge Information System, o português é de facto dos mais deficitários, e portanto nós dizemos que vai haver apoio, ou que para o produtor receber um determinado nível de apoio, ele tem que receber, de pagamento, ele tem que receber um apoio, mas era preciso perceber que quer dizer, mesmo que seja investido muito em inovação, vai ficar ainda muita gente fora. Não sei se me continuaram a ouvir, eu acho que estou a dizer. Sim. Pronto, portanto, não tenho mais comentários. Acho que era importante termos questões da audiência. Obrigada. E temos aqui algumas, mas eu passava só ao professor Arlindo para fazer... Desculpe, muito rapidamente, para abrirmos o debate para os nossos participantes que nos estão aqui a acompanhar. Só 3 notas muito rápidas, porque já disse finalmente. Primeira questão. Atenção, a questão da rede de inovação é fundamental, mas eu só espero que a rede de inovação não se limite à reabilitação das infraestruturas degradadas, não é? E o que quer dizer que daqui a 10 anos estamos na mesma, ou daqui a 15 anos, mas que essa rede de inovação seja uma oportunidade para associar a essa reabilitação infraestrutural, que é necessária, para associar isso a um novo modelo de parcerias com as universidades ou politécnicos e os agricultores e, de facto, pôr aquilo a funcionar, porque o Estado, como sabemos, não tem recursos para fazer isso. Essa é uma questão crucial e cá está. Isto tem a ver depois com os tais detalhes que falávamos há bocadinho. Isto é um detalhe, só que é um detalhe, é um por maior, não é um pormenor. Sendo um detalhe, é um por maior. A outra nota, eu de facto devo dizer que me preocupo muito, até porque é a zona que eu conheço melhor, com esta situação das zonas aqui do Pinhal, que são as zonas mártires, de facto, mártires, só quem não passou por aqui há uns anos para cá não imagina a tragédia que foram os incêndios aqui na região centro, e portanto nós temos que fazer de facto uma abordagem muito mais robusta com o que está aqui no PEPAC para estas zonas, e temos além disso que fazer uma boa integração com as medidas florestais, e infelizmente a separação das florestas da tutela da agricultura não ajudou nada, aliás piorou, não ajudou não, piorou, e portanto neste sentido nós, em termos de coordenação, neste sentido nós devíamos fazer uma abordagem integrada com as medidas florestais, as que estão previstas nas áreas integradas de gestão da paisagem, aquelas que estão previstas para a agricultura, a criação de novos direitos, medidas de primeiro e de segundo pilar, e também uma coisa que me parece muito importante, que é pôr o fundo ambiental, que aliás agora incorpora o fundo florestal permanente, e fundo florestal permanente que está essencialmente a financiar entidades públicas, quando foi criado para financiar a floresta e os produtores florestais, está essencialmente, quase metade, ou mais de metade é para isso, o que não está também correto, está a substituir os orçamentos públicos, quer dos municípios, quer do Estado, e aí fazer uma boa articulação, haver uma medida, por exemplo, também de gestão de ecosserviços, que paga pelo fundo ambiental, que é quase tanto dinheiro como tem o segundo pilar anualmente, o PDR anualmente, e para, por exemplo, ser dirigida não às superfícies agrícolas, porque aí temos, ou deveremos ter, esperamos ter respostas da PAC, mas dirigida às superfícies florestais, tendo, por exemplo, como contrapartida a limpeza das florestas. Portanto, essa é uma questão que também me preocupa, e se não houver uma abordagem robusta e integrada, articulada destas duas políticas agroflorestal, não vejo que vá haver grandes resultados e continuamos na mesma desgraçada situação em que estamos. Depois, para terminar, nós de facto, o tema deste debate é interessante, são os territórios e as agriculturas, de facto. Nós estamos, e aí mais uma vez dou razão à Teresa, nós de facto temos várias agriculturas, e a questão, isto tem a ver com o território, tem a ver com os ecossistemas, tem a ver com um conjunto imenso de situações, mas o que é o facto é que nós precisamos delas todas, por razões diferentes, e o que tem acontecido
é que nós temos marginalizado os apoios a algumas dessas agricultoras. E hoje em dia, porventura, por razões ambientais e climáticas, estamos a tomar consciência de que elas são mais importantes do que o que parecem. E até para robustecer as economias locais. Senão qualquer dia temos a parte de metade do país, do interior, não tem lá ninguém. E, portanto, e se não for a agricultura, nós não temos mais ninguém em certas zonas. Portanto, neste sentido, nós precisamos, isto era uma boa oportunidade, o PEPAC, para também darmos resposta a essas agriculturas e, infelizmente, não vejo essas respostas aqui, no que está aqui, para estas zonas mais problemáticas. Portanto, depois já ficava por estas notas, depois voltamos ao debate. E agora fazer algumas perguntas que estão aqui no público, não é? dos nossos colegas que estão a assistir. A Ana Lúcia Lopes faz aqui 2 perguntas. Uma é dizer que acha que ser resiliente é possuir conhecimento e que ele atualmente não é transmitido no terreno, apesar das obrigações que os agricultores têm. Já agora o Rodrigo Meireles, outro colega, também diz que qual é o papel das escolas agrícolas, não é? Superiores agrárias e institutos agronómicos, na transmissão desse conhecimento aos agricultores, se é que há algum. E depois tem aqui uma outra pergunta da Aurora Ribeiro sobre a questão do DLBC Líder, a maneira como ele foi tratado, sendo que era uma das poucas políticas, digamos, que tinha uma abordagem territorial, digamos, não é? Dentro das políticas agrícolas, esta teria, não era só agrícola, era rural, teria uma abordagem territorial, e que isto vai um bocado contra a própria maneira como o DLBC Líder foi tratado e esvaziado, então isto contraria esta necessidade de aproximações territoriais que, pelo discurso dos 3 oradores, parece existir, porque falam de agriculturas de diferentes partes do território e que provavelmente exigem abordagens distintas. O que a primeira coisa necessitava era de identificá-las até, não é? Mas era isso que eu queria fazer aos 3 oradores. Portanto, estas 2 perguntas para já. A Ana Lúcia Lopes também põe a questão do cadastro não estar atualizado, dizendo que isso impede novos agricultores de se instalarem, que era em relação àquela questão da idade, mas tendo em conta estas questões, que eu penso que a fundamental é mesmo esta questão do conhecimento e o papel das escolas agrárias, e a outra, a questão das abordagens territoriais, eu pedia para ou os 3 responderem, ou escolherem quem é que quer responder, não sei, como quiserem, isto para aproveitarmos o tempo que nos sobra, que ainda são 13 minutos, até ao final. Não sei quem é que quer responder à primeira pergunta do conhecimento, papel das escolas agrárias. Talvez. Podem responder os 3 também, não tem problema. Eu sugiro que o Francisco explique os diferentes modelos de agricultura e eu vou responder à questão do líder, portanto, se me permitem. Mas depois também poderia ir para aí se quiserem. Mas, todos podem falar, ok? É isso. O líder foi uma abordagem criativa, interessante. Eu estive há dias em Viana do Castelo, na Escola Superior Agrária, aliás no Politécnico, na Escola Agrária, numa sessão comemorativa dos 25 anos do lançamento do líder, em que esteve na altura o antigo comissário Franz Fischler, e de facto onde estavam todos os atores atuais e passados envolvidos neste projeto. Foi uma abordagem, sem dúvida alguma, interessante, uma abordagem que nasceu até da própria Conferência de Cork, que depois foi-se desenvolvendo, mas a ideia era que o líder fosse o embrião de uma política mais abrangente, portanto, uma verdadeira política de desenvolvimento rural. Porque o que nós temos com o líder é uma desenvolvimento rural muito limitada às explorações agrícolas, e no sentido de complementar com outras atividades, e depois também tivemos em tempos uma abordagem para também financiar infraestruturas locais, portanto, de natureza social, mas tudo com meios muito pequeninos. Portanto, o que nós aqui devíamos ter feito, neste contexto de lançamento de um novo ciclo, digamos, de políticas para o horizonte 2030, era, de facto, reforçar a dotação do líder, do FEADER, com uma dotação do FEDER, para que o líder pudesse ter uma abordagem ao nível local, não apenas financiar aquelas coisas do turismo, aqueles pequenos investimentos, digamos, muito sediados na exploração agrícola, mas também tivesse uma ambição de financiar microinvestimentos de natureza diversa, no comércio, nos serviços, na indústria, na manutenção automóvel, na mecânica, etc., em termos das aldeias. Portanto, isso aí falhou, porque a abordagem do líder é muito interessante. Aliás, é a única experiência em Portugal atual de um trabalho no terreno, digamos,
de tricotar, se o termo me é permitido, tricotar os vários interesses em presença para dali sair algo que tenha uma abordagem de facto que sirva a todos e que aproveite os recursos locais. E, portanto, nesse sentido, eu dou razão a esta pessoa que pôs esta questão, porque acho que nós tivemos aqui uma ótima ocasião de ser mais ambiciosos na abordagem do líder. Francisco, tu explicas os diferentes sistemas de agricultura. És professor catedrático e eu não sou, portanto, por isso. Mas já estou reformado, pá. Eu acho preferível ser a Teresa a explicar a questão do aconselhamento, porque ela tem pensado muito nisso e eu estou muito de acordo com as ideias dela. Obrigada. Em relação ao aconselhamento, eu também acho que é isso que é mais, talvez mais, as várias questões são sobre isso, não é? Portanto, sobre as várias agriculturas, acho que tem a ver com o reconhecimento que há vários modelos de agricultura e que os territórios são diferentes, não é? Mas o aconselhamento, eu acho que obviamente as instituições que estão mais distribuídas no território, que são estas, por exemplo, politécnicos estão e outras, deveriam ter um papel central, ou seja, o que faz falta é sobretudo que haja proximidade, ou seja, que todos os produtores tenham acesso a quem lhes possa dar informação e os possa ajudar nas dúvidas que eles têm, que são tanto técnicas como são administrativas, burocráticas, mas em todo o lado onde a gente vai, em todos, agora eu tenho trabalhado muito no Alentejo, ouvir produtores, mas agora estou a trabalhar também na Serra da Estrela, e sempre a primeira questão quando a gente pergunta o que é que poderiam necessitar para melhorar ou para inovar, é sempre apoio técnico, alguém que nos dê apoio, alguém que nos ouça, alguém que venha cá à exploração, que perceba a minha exploração. Portanto, o que eu julgo que seria mais, o passo mais acertado para fazer primeiro é porque nós em Portugal temos muita tendência quando pensamos em mudar qualquer coisa, como é que vamos mudar isto tudo? E é muito difícil, não é? Eu acho que nós tínhamos que começar por projetos piloto, de facto, sistemas de informação que estivessem, sistemas de formação e de apoio que estivessem próximos dos produtores em regiões específicas, começar com um determinado território e fazer um esforço concentrado através do líder, através de financiamentos regionais, através das câmaras. Já há câmaras que estão a fazer isso, há câmaras que elas próprias estão a pagar um técnico, um agrónomo normalmente, que dá apoio aos produtores e é quase sempre reconhecido como uma ajuda imensa, só que muitas vezes são contratos que demoram um bocadinho de tempo, que é um projeto, é qualquer coisa, portanto não têm continuidade. Eu acho que seria muito importante qualquer das entidades que está próximo do território, nós já tentámos no MED, na Universidade de Évora já tentámos fazer várias candidaturas para poder dar aconselhamento, infelizmente não foram aprovadas e portanto nós não, quer dizer, vamos vivendo os projetos, a nossa vocação é sobretudo fazer investigação e ensino, não é, dar aconselhamento, mas que era importante que as entidades que estão no território que tentassem, porque se tivermos um modelo que se começa a verificar que dá resultados, que se avalia pelos resultados, que há mais gente a fixar-se, ou mais gente que vem e que fica, porque nós temos, no Alentejo, por exemplo, temos tido capacidade de atrair muitos jovens, novos entrantes, que vêm porque acham que é interessante, querem vir viver para o mundo rural, depois não ficam, depois vão-se embora, quer dizer, eles vêm atraídos por uma certa imagem daquilo que é o rural, até têm muitas competências na área da gestão, eventualmente, ou do design, ou de outras áreas que não são técnicas, mas têm outras competências que podiam ser muito importantes para a agricultura, mas depois não se mantêm porque começam a ter problemas e não conseguem resolvê-los. Portanto, eu acho que era sobretudo importantíssimo começar a criar experiências bottom-up, financiadas de várias formas, onde se desse apoio, onde se avaliasse o que é que funciona e o que é que não funciona, mas quer dizer, não podemos continuar à espera que seja uma estrutura ligada ao Ministério da Agricultura, porque é demasiado difícil e é demasiado pesado, não é? Mas criar alianças para conseguir fazer alguma forma de formação e depois daí e de extensão e daí tirar lições, acho que era importantíssimo. Eu tenho dito isso a todas as câmaras com quem eu trabalho, quer dizer, dediquem uma parte do vosso financiamento a criar um gabinete de apoio ao agricultor, porque isso vai dar resultados. Ô Leonardo, eu posso fazer, é só uma chega à Teresa, é um complemento, antes do Francisco. Força. É no seguimento do que disse a Teresa, eu há bocado referi isto. Eu sou adepto e defendo que uma rede, digamos, de técnicos de aconselhamento deve estar preferencialmente sediada nas organizações agrícolas, não apenas em Lisboa, mas também nas suas filiadas a nível regional, consoante as situações e os critérios que forem definidos. E isso parece-me fundamental, aliás, tal como nós, nos anos 90, criámos um programa que era o famoso ProAgri, não é? Que visava financiar as organizações para aquisição de técnicos, na altura não era financiável pela CE, aliás era também já nesta altura pelo PEDAP, se não estou em erro. Agora, é fazer isso no quadro das medidas de aconselhamento. Além disso,
temos de ter a consciência que em algumas zonas do país, nas tais da agricultura mais ambiental e de subsistência e ecológica, nós não temos organizações agrícolas a funcionar. Portanto, não há lá nada em muitas delas. E aí temos que nos valer, se não funcionar a rede sediada nas organizações, temos que nos valer as únicas entidades que têm algum poder de intervenção que lá estão, que são os municípios. Não os municípios isoladamente, porque o município em si mesmo não tem uma escala para abordar a questão territorial, mas hoje em dia o que nós temos no terreno a nível intermédio são as comunidades intermunicipais, que de facto também estão à procura de espaço, estão à procura de facto de coisas para fazer, e acho que este é um bom espaço. O apoio ao desenvolvimento local, onde se enquadra esta questão que estamos a discutir, é uma boa, digamos, forma de as comunidades intermunicipais também ajudarem o desenvolvimento dos seus territórios. Portanto, sendo elegíveis, portanto, também para ter este tipo de apoio. Professor, não sei se quer dizer alguma coisa, professor Vilés. Eu estou de acordo com a importância destes dois modelos, não é? Ok. Nas zonas que eu conheço melhor, mas são de uma agricultura mais evoluída, as organizações produtores estão a ter um papel importantíssimo, não é? Do ponto de vista do aconselhamento técnico, mas reconheço, como o Arlindo aqui referiu, que há muitas zonas do país onde não existem organizações de produtores e dificilmente se irão constituir com o mínimo de dimensão e o mínimo de capacidade técnica e, portanto, terá que se encontrar outros modelos, outras formas de o fazer e parece que as comunidades intermunicipais pode ser um dos veículos, digamos, adequados a esse fim. Duas perguntas do chat, mas vão nesse mesmo sentido e se calhar aproveitava eu para fazer, com base nessas perguntas também, duas perguntas, que é, a primeira, já agora é um comentário, quer dizer que o orçamento europeu, o facto de ter 30 e tal % que vai para a política agrícola comum, é preciso não esquecer que a política agrícola comum é comum, digamos que é das poucas políticas comuns e que o orçamento europeu é em si muito pequeno também, não é? Em termos de percentagem do PIB. E, portanto, em parte isso justifica, porque ela já foi 90 e tal % do orçamento europeu lá para trás. Em parte justifica esse peso. Mas aquilo que eu queria dizer era outra coisa. Eu penso que em Portugal o Estado é muito mais capitalista do que há 20 anos era. Em que sentido? Muito mais centrado na capital, muito mais concentrado. Ou seja, que de alguma forma as direções regionais foram esvaziadas e tornaram uma espécie de balcões regionais do Estado Central. Que isso, em parte, se calhar pode estar na base do pior diagnóstico que foi feito neste próprio PEPAC. Eu penso que há 3 PEPACs, um para os Açores, outro para a Madeira e outro para o continente. E a primeira pergunta que eu queria fazer é porque é que neste PEPAC do continente só se considerou uma região, o continente, quando a Espanha ao lado, eu creio que considera cerca de 50, nem sequer são as regiões espanholas, são sub-regiões, podiam ser o equivalente às nossas NUTS 3, ou seja, porque é que não se partiu dos territórios, é essa a primeira pergunta, identificando sistemas de agricultura e a partir daí perceber que funções é que eles podiam cumprir. E a segunda pergunta é uma que cruza setores dentro do próprio setor, mas que eu acho que no final até podia cruzar setores de outros, que não o agrícola também, que é, há uma zona do país onde eu me situo, ou vivo e nasci, que é o noroeste do país, o professor Luís conhece muito bem, o professor Lino também, talvez a professora Teresa menos, ou não, não estou certo, mas digamos que há aqui uma produção leiteira que produz excesso de material orgânico e que isso tem consequências sobre os aquíferos e tem consequências também sobre as emissões com gases de estufa, mas ao mesmo tempo, ao lado, tem uma produção hortícola e tem uma produção frutícola e uma produção vinícola que precisa desse material orgânico e que o importa. E eu pergunto como é que é possível dar resposta a uma questão que aparentemente seria simples, não é? Ou seja, o excesso de uns é a carência de outros, não é? Com ajudas que são dirigidas a explorações individuais. Ou seja, eu não vejo aqui ajudas dirigidas a grupos de explorações para resolver problemas. Vejo a tradição ser seguida das ajudas serem pensadas para cada exploração individualmente. E, portanto, a minha questão era esta, seria, no fundo, são duas questões. Primeiro, porque é que o PEPAC para o continente português só tem uma região? Quando vocês todos disseram que era ótimo, que as questões locais eram importantes, não é? Os NUTS 3, digamos, não é? E a segunda pergunta é como é que eu abordo problemas
deste género, e eles podem causar outros problemas. O professor Aguilera há bocado disse uma coisa muito interessante, que é, nós podemos ter um contributo positivo para a questão das emissões de carbono, ou seja, elas serem negativas do setor, ou seja, nós podemos absorver emissões de outros setores, mas para isso eu tenho que pensar a agricultura em conjunto com os outros setores, do ponto de vista ambiental, não é? Isso foi feito ao nível deste PEPAC, ou não foi? Ou pensou-se a agricultura à margem de todos os outros setores e estamos virados para dentro? E eram estas as duas perguntas. Eu tenho aqui mais umas perguntas aqui no chat, mas... Pois, é muito à volta do aconselhamento e animação territorial, a necessidade, é o Artur Cristóvão a falar disso, e também das questões que foram ditas sobre o DLVC e o LIDER. Não faltam ideias, mas todas passam pelo poder local, diz a Ana Oliveira Matos. Parece-me que sim. E, portanto, a questão, eu punha-lhe, era a última coisa que eu tinha para perguntar, ou que tínhamos, digamos, e fechávamos o debate, mas gostava que os três pronunciassem sobre isso. Não sei quem é que quer começar. E depois acabávamos para irmos jantar. O professor não está a ouvir, é isso. Posso começar eu? Sim, sim. Quer dizer, a opção inicial foi ser só uma região no continente. Não é? Mesmo, aliás, o PEPAC é único. Há contributos dos Açores e da Madeira, que têm alguma autonomia, mas que são englobados no PEPAC. É claro que depois os Açores e a Madeira, que têm os programas específicos, que são os POSEIs, não é? E que no fundo é onde está o essencial dos principais apoios aos agricultores, acabaram por ter algumas pretensões perfeitamente justas, com alguma especificidade, que levou a que se fizesse essa divisão entre três componentes, digamos, do mesmo PEPAC. Mas no continente eu acho que nunca se chegou a pôr a hipótese de fazer uma divisão territorial. Não é? Eu não sei se, de facto, acho que há vantagens nisso. Nós somos um país muito pequeno, temos a maioria que não, que somos, é verdade que somos muito heterogéneo, com grandes variações do ponto de vista ecológico, estrutural, etc. Mas não sei se há grandes vantagens. Eu não acompanho muito, mas tenho acompanhado um bocadinho o caso espanhol, e o caso espanhol baralha-se tremendamente com todas aquelas regiões que têm todas as suas políticas, mas no fundo tem que estar sujeitos a isso, porque têm todas aquelas divisões, digamos, administrativas, que têm razões históricas importantes e, portanto, os têm que considerar. Portanto, eu não vejo que, de facto, se ganhasse muito em fazer um PEPAC regionalizado. O que não quer dizer que alguns problemas que se põem ao nível de algumas regiões, nomeadamente as regiões do interior, não pudessem ter tido um tratamento mais detalhado e mais adequado quando se foi da realização do diagnóstico e, portanto, da forma como se desenvolveu depois os vários aspectos relacionados com a elaboração do PEPAC. Isso é outra questão. Não vejo que fosse necessário. Qual é a tua segunda questão, Leonardo? Desculpa. Não estou a ouvir. Tiraste o som. Não, eu sei. A segunda questão era da questão das ajudas serem para as populações individualmente e como é que eu, com ajudas assim, consigo resolver um problema de território, que é o caso do Noroeste, em que o leite produz excesso de material orgânico e 2 km ao lado temos a horticultura a precisar desse material orgânico para os solos, não é? E a importá-lo. Eu não vejo que haja uma impossibilidade de haver uma organização mais alargada a um agricultor. Neste momento existe uma medida, que é uma medida da gestão do solo, em que se apoia, neste momento, quer dizer, está previsto que se apoia a incorporação de estrumos no solo, não é? Portanto, e depois há uma ajuda ao nível das explorações agrícolas para que esse tipo de ajuda, aliás, que concretamente o Mário Carvalho considera que é suficiente e que é muito positiva, mas o que ele diz é que o alcance vai ser limitado, mas diz que o alcance é limitado porque não há matéria orgânica suficiente, não há estrumo suficiente para ir muito longe em termos da sua aplicação. É claro que o problema que se poderia pôr era como é que se pode financiar o transporte entre zonas desse tipo de produtos que tem muita água e que tem coisas e que tem de fazer, não é? E, portanto, se calhar teriam que ter um tratamento prévio que permitisse facilitar esse transporte e o tornasse económico, digamos. Mas não vejo é que haja
não vejo que o PEPAC tivesse que intervir no sentido de definir isso. Eu acho que isso tem que ser muito ao nível das próprias organizações de produtores e das próprias associações e cooperativas a tentarem resolver esse tipo de problema. O que existe neste momento é um incentivo para que nas zonas onde os solos são pobres em matéria orgânica, poder fazer essa incorporação. Já agora aproveito só para fazer um acrescento, não é? Um comentário àquilo que a Teresa Pinho disse sobre a questão do solo. O solo foi aqui posto no âmbito do PEPAC como sendo um elemento central, se calhar muito mais na perspectiva da ocupação do território que na perspectiva do aumento do teor de matéria orgânica no solo. Mas do ponto de vista do roteiro natural carbónico, isso é uma coisa que não houve muita gente que tenha lido o roteiro e percebo que aquilo era uma estucha das maiores, mas está lá. Aquilo que nós chegámos, porque eu coordenei a equipa de Agricultura e Floresta, aquilo que nós chegámos à conclusão era que 80% daquilo que fosse possível, que seria possível alcançar ao nível da descarbonização do setor agrícola, resultaria de uma gestão sustentável dos solos. Não eram medidas de mitigação que se fala da agricultura de precisão, de maior eficiência na gestão dos efluentes pecuários, de uma melhoria da dieta alimentar animal. Não. Esses aspectos têm algum peso, mas 80% daquilo que seria possível conseguir tinha a ver fundamentalmente através do aumento do teor de matéria orgânica do solo e da sua capacidade para sequestrar carbono. E, portanto, quando se fala na questão da floresta como sendo importante, do ponto de vista do roteiro, tão importante como a floresta, obviamente não tão importante, porque a floresta tem uma expressão muito maior, mas quase tão importante como a floresta era a parte da agricultura, do solo. Porque se não se conseguir fazer isso ao nível, sobretudo das pastagens, mas também da chamada agricultura regenerativa, digamos que era o termo que eu utilizei, nessa altura toda a gente achou um bocado parvoíce, mas hoje em dia as pessoas já começam a perceber que quando se fala de agricultura regenerativa e de conservação, se a gente fala de agricultura de conservação, que parece que vamos querer conservar tudo na mesma, e nós temos solos de situação degradadíssima, portanto se nós não conseguimos regenerar e aumentar o teor de matéria orgânica, não vamos longe, não é? Mas essa agricultura regenerativa tem um contributo, mas tinha sobretudo um contributo, os prados e as pastagens, quer sejam espontâneos e melhorados por via da correção dos solos, dos seus pHs e por via de uma adubação fosfatada, como o professor Mário Carvalho diz que é o essencial, e por outro lado, e eventualmente também através da sua sementeira em termos de sementes biodiversas, e, portanto, que no fundo é um complemento que, a meu entender, é muito menos importante do que aquele que seria de aumentar exatamente o teor de matéria orgânica através de uma melhoria desses mesmos solos. E isso é uma questão que é central, sem a qual a gente não vai conseguir aumentar a nossa produtividade, sem a qual a gente não vai conseguir aumentar a nossa capacidade de retenção de água do solo e, portanto, em parte resolver o problema da água. O problema da água não é só o termos água disponível, é também sermos capazes de reter e manter o máximo possível dessa água, que vai cair cada vez menos, vai chover cada vez menos, e, por outro lado, sequestrar carbono. Doutora Teresa? Eu só acho que já foi respondida às duas questões que colocou, mas eu só gostava de comentar a questão da perspectiva territorial, que estava a perguntar, e realmente eu não conheço o Noroeste, quer dizer, conheço, mas nunca estudei, nunca trabalhei lá. Mas essa questão da perspectiva territorial parece-me que é uma questão que nós temos ainda muito trabalho a fazer, quer dizer, não se aplica na agricultura, não se pensa no papel territorial da agricultura em conjunto com os outros setores, e eu trabalho justamente nessa área, quer dizer, o meu ponto de partida para a agricultura é de facto a paisagem, a importância da agricultura na paisagem. E agora no Alentejo nós pensamos na paisagem, pensamos no montado e na necessidade de criar estruturas ecológicas mesmo dentro do montado e de preservar determinadas áreas, mas como as explorações são muito grandes, até quase dentro de uma só exploração se consegue fazer uma perspectiva territorial. No Norte não. E parece-me que o que acontece, o que eu tentei descrever ao princípio com a questão da Serra da Estrela é justamente isso, nós não podemos pensar a pastagem permanente sem perceber o papel que ela tem em termos de prevenção de incêndios numa área florestal, e não podemos pensar a prevenção do incêndio se não pensarmos na área agrícola, quer dizer, não basta gerir a floresta para prevenir ou reduzir os riscos de incêndio. Portanto, eu acho que para mim a perspectiva territorial ela é óbvia, não temos conseguido implementá-la de facto, pensá-la de facto em conjunto, e isso implica um diálogo muito maior entre várias disciplinas e entre vários setores da administração pública. Eu acho que seria importantíssimo fazer em áreas piloto, quer dizer, acho que não vamos conseguir fazer para tudo, mas para resolver problemas concretos, se tivéssemos feito esse diagnóstico,
espero talvez com este projeto conseguimos contribuir um bocadinho para pôr as pessoas em diálogo dos vários setores, mas eu, por exemplo, fiquei chocadíssima na primeira reunião que tivemos na Serra da Estrela com stakeholders, que os colegas, os técnicos da DRAPC, não conheciam os técnicos do ICNF, trabalham no mesmo território e não se conheciam pessoalmente, e estão lá há anos e anos e anos. Portanto, há de facto um problema de falta de gestão territorial que deveria ser encarado e talvez realmente as comunidades intermunicipais devessem ser quem possa gerir isso, em alguns casos os municípios. Não. Quer dizer, eu acho que o que é importante é que isso aconteça, independentemente de quem começa, que isso aconteça e que os vários setores dialoguem, se sentem à mesma mesa para tentar perceber como é que em conjunto resolve os problemas do território. Mas é urgentíssimo que isso seja feito. Obrigado, professora Teresa. Eu passava a palavra ao professor Arlindo. Muito bem, muito obrigado. Muito rapidamente. Duas notas. Primeiro, sobre a questão que a nossa colega Ana Madsen colocou, sobre o poder local, que tudo passará para o poder local. Não passa tudo para o poder local. Nós estávamos a falar do aconselhamento técnico portanto, eu e julgo que a maior parte de nós defende que esse sistema devia estar sediado, em primeira mão, nas organizações agrícolas, portanto. Mas, obviamente, que a título complementar, sobretudo em alguns territórios, onde não há, de facto, uma expressão mínima sequer dessas organizações, aí as comunidades intermunicipais poderão ser uma boa alternativa para criar essa base, digamos, de apoio técnico. Primeira nota. Segunda nota, em relação a esta questão dos churumos, tem a ver com a gestão do solo. Eu também considero que esta medida que está aqui, que é o ecorregime, é importante, muito oportuna, ajuda a resolver alguns problemas, mas não resolve todos, porque, sobretudo nas zonas de maior concentração, portanto, da produção pecuária, e nós sabemos quais são lá em cima na bacia litoral, não é? Do norte, o Lionel conhece bem, que já fez vários trabalhos sobre ela. Bom, e o problema se podia-se pôr também a outro nível, cá embaixo no oeste, mas em relação ao tipo de pecuária, é preciso um sistema integrado que trate os churumes, sobretudo, e crie uma base, digamos, de compostagem, digamos, a uma escala já super individual, e que depois permita que o que sai daqui seja vendável. Então é um produto para o mercado, tem um valor de mercado, e que possa vender para qualquer região do país, porque há regiões, e isto é importantíssimo, e não foi também aqui bem abordado devidamente no PEDAP, no PEPAC, o que se podia fazer um programa, uma medida específica para isto, é que há regiões do país onde a problemática da matéria orgânica é gravíssima. Há falta. Não só há falta, como é extremamente cara. Extremamente cara. E aquela que existe, sobretudo estrumo de coelhos ou de frangos, aqui na nossa zona, das vinhas do Dão, por exemplo, não são, sobretudo a de coelho, que também interessante, juntamente com a outra, têm que ser compostadas, tratadas, porque se não forem compostadas e tratadas, o que é que acontece? Nem sequer podem ser, já têm acidez excessiva. E por outro lado, não há, digamos, equipamentos que façam uma aplicação mecânica fácil nos solos. Tudo isto são operações caríssimas. E, portanto, há aqui um problema que nós ainda não resolvemos. Portanto, que não é nada, eu acho que não é muito complexo, há outros bem mais complexos. Este exigia era uma abordagem integrada para resolver. Esta medida é importante, mas está muito longe de ser suficiente para resolver o problema. Era só isto. Obrigado. Só um comentário em relação àquilo que a professora Teresa disse. Eu penso que o Estado Central tem que ser repensado no sentido de articular os seus vários organismos nos territórios. Ou seja, a mesma necessidade de estrutura de missão que ocupa a floresta tinha a ver com a proteção civil funcionar por distritos e fazer o combate e, ao mesmo tempo, a agricultura tratar da prevenção por regiões plano. E, portanto, aí ainda duvido mais que se conhecessem uns aos outros. E, portanto, eu acho que há aqui um problema de Estado Central a reequacionar. Não vou ocupar mais tempo. Quero agradecer aos 3 oradores as excelentes orações. Isto parece um bocado católico, dito assim, mas pronto, esta é a minha instituição. Estou a vestir a camisola por ela. E, portanto, queria agradecer realmente aquilo que foram as vossas intervenções. Eu aprendi imenso. E quero agradecer também a todos os presentes que aqui estiveram. E até uma próxima e um bom jantar, não é? Acho que sim. É aquilo que eu espero. Bem.
Obrigado. Obrigado. Muito Obrigado a obrigada. todos. Um abraço a todos. Até um Boa dia noite destes. a todos, obrigada. Deus esteja, Luís, um abraço, E Leonardo. boas festas, se nós já não E boas Igualmente. festas também a todos. Obrigado Boas também a festas. todos os É participantes verdade. e aos colegas do painel e ao moderador, está bem? Tá bom. Que é Leonardo, não é Bom Leonel. Natal, bom Natal, boas festas. Leonardo, não é Leonel. Nós Nos vamos ter últimos hoje. dias tem-me tratado por tudo. Leónidas, Leandro. Mas pronto, acontece. Não sei se é de Natal. Nós vamos ter hoje um jantar de Natal da Comissão Vitivinícola do Dão, portanto não era nada de mais oportuno. Estão a ver? Com Ladeira da Santa ou sem ela? Com alguns vinhos bons, há muitos vinhos É bons. que este nosso amigo é agricultor e produz excelente vinho. Diga-se de passagem. Não é Santa da Ladeira, isso era outra história. Obrigado. Não é? Ladeira da Santa. Deus. Um Faça abraço a felicidade, todos. obrigado. Adeus. Vinho do Bom Dom. Natal. Obrigada. Bom. Leonardo, Bom Natal. Obrigado. Deus, bom Natal. Deus, sou treino. Adeus, obrigada. Deus a todos.